Graça e paz, querido. Bom dia, aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, a Bíblia vai relatar numa história, um momento que Jesus quer ensinar os seus discípulos. Como muitas das vezes na minha vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta, Jesus quer nos ensinar algo. Jesus chama os seus discípulos no final da tarde e decide ir para uma outra região. Eles entram dentro do barco e vão navegar. Jesus, diante de um dia de muito ensino, passar o dia todo ensinando, Jesus está cansado. Jesus ele vai para a proa do barco, deita e vai dormir. E diz que durante a noite começou uma tempestade, ventos. Imagina você dentro de um barco e uma tempestade. Nós podemos imaginar, querido, que aquela tempestade estava um pouco fora do normal do que os discípulos estavam acostumados, e olha que os discípulos já estavam acostumados com tempestade. A pergunta é: por que essa tempestade? Você já parou para pensar? Essa tempestade, querido, não era uma tempestade natural, era uma tempestade com propósito. Existia algo no mundo espiritual que estava acontecendo e Deus estava permitindo essa tempestade. Uma tempestade para nos ensinar, uma tempestade para nos promover, uma tempestade para demonstrar como nós estamos de verdade. Por quê? Os discípulos ficam apavorados, eles ficam com medo. E uma pessoa diante do medo, muitas coisas podem acontecer, principalmente uma paralisação. O medo não permite que nós avancemos no propósito que nós queremos. Quando eles estão num ponto que não tem mais jeito, eles vão despertar Jesus. Quando eles despertam Jesus, Jesus manda a tempestade acalmar, mas Jesus ele vai confrontar os seus discípulos. Por quê? Por que que ainda vocês estão com medo, homens de pequena fé? Olha que interessante, querido. Aquela tempestade tinha um propósito. Aquela tempestade, Jesus estava permitindo sobre a vida deles para que eles demonstrassem uma atitude de fé. Quando eu olho para esse texto, eu olho para muitas pessoas que estão caminhando com Jesus, mas quando são colocados diante de algumas tempestades da vida, não importa quanto tempo de ministério você tenha, de conhecimento da palavra você tem, a sua postura é de alguém incrédulo, alguém que não acredita, alguém que tem medo, alguém que tem dúvida. E é por isso que as coisas não acontecem em nossas vidas. É por isso que ficamos paralisados no tempo. Passa ano, entra ano e as coisas não acontecem. Jesus corrige os seus discípulos porque você não vai ver os discípulos orarem. Vocês não vão ver os discípulos liberar uma palavra profética. Não, vocês vão ver o discípulo com medo. Isso acontece conosco muitas das vezes. Quando é para a gente se posicionar, cabeça erguida, levantando os olhos para o futuro, crendo que vai acontecer milagre, profetizando, liberando palavras abençoadas da nossa boca, que vai acontecer milagre porque você crê, porque você é um discípulo de Jesus, porque você é filho do Senhor, porque você tem convicção que Deus vai te abençoar. Não, nós não fazemos isso como os discípulos. Ficamos com medo. Ah, Jesus, nos socorre. Jesus desperta, dá uma ordem para o vento cessa e o milagre acontece. Essa manhã a palavra é para você. Tenha fé. Tenha a postura de quem tem fé para que você viva o milagre. Deus abençoe. Um dia de vitória.